Olá pessoal, estamos de volta. Olá, vamos tocar em frente, estamos de volta. Previstos técnicos acontecem. Vamos lá. Então pessoal, o que eu estava falando? Eu estava falando que toda religião é uma doutrina de salvação. Salvação do quê? Salvação do sentimento de indignidade. E também do sentimento de culpa, de autopiedade, de medo, de insegurança, de falta de sentido, que nascem desse sentimento de indignidade. E o que é a filosofia? Se você olhar para a filosofia, o que é a filosofia? Qual é o objetivo da filosofia? A filosofia também é uma doutrina da salvação. Salvação do quê? Da mesma coisa. Salvação dos medos, salvação dos temores, salvação da culpa, salvação desse sentimento de indignidade que nos impedem de viver uma vida boa. Essa é a problemática da filosofia. O objetivo da filosofia também é nos ajudar a superar os temores que nos impedem de chegar à liberdade, de chegar à serenidade, de viver uma vida boa. Essa é a problemática da filosofia. O que é a psicologia? O que é a autoajuda? O que é o desenvolvimento pessoal? Tudo isso são doutrinas de salvação. O que é uma doutrina de salvação? É a pretensão, a intenção de nos salvar. Então, a religião é uma doutrina de salvação, a filosofia é uma doutrina de salvação, a psicologia é uma doutrina de salvação, a autoajuda é uma doutrina de salvação, o desenvolvimento pessoal é uma doutrina de salvação. Então, tudo isso são doutrinas de salvação. Mas todas essas instituições querem nos salvar do quê, na verdade? Do sentimento de indignidade, do sentimento de não merecimento, do sentimento de não ser digno, e do medo, e da culpa, e da autopiedade, da insegurança, da insatisfação, do tédio, e do sofrimento que nasce desse sentimento de indignidade. Então preste bem atenção. Se nós conseguíssemos resolver esse problema da indignidade, do sentimento de não merecimento, nós resolveríamos quase todos os problemas da vida. E o que isso tem a ver com Jesus? Ora, Jesus é considerado Salvador. Ele veio para nos salvar. E o que é o Evangelho? A doutrina de Jesus é uma doutrina de salvação. Jesus veio nos salvar. Mas salvar do quê? Desse profundo sentimento de indignidade, desse profundo sentimento de inferioridade. E isso até é interessante, porque se você analisar, Jesus não nos coloca nessa posição de indignidade, nessa posição de inferioridade. Ele não nos reduz, ele nos eleva, ele nos coloca como o sal da terra, como a luz do mundo. E nós vamos voltar a isso mais tarde. Mas o que eu quero que você entenda é esse fundamento, essa estrutura da doutrina de salvação. E o Evangelho também é uma doutrina de salvação. A religião é uma doutrina de salvação. A filosofia é uma doutrina de salvação. A psicologia é uma doutrina de salvação. A autoajuda, o desenvolvimento pessoal é uma doutrina de salvação. Então,
tudo isso quer nos salvar, mas salvar do quê? Do nosso sentimento de indignidade, do nosso sentimento de inferioridade, de não merecimento, dessa ferida aberta que nos faz sentir inferiores, culpados, deprimidos, angustiados, essa sensação de vazio. Então, o que é o Evangelho? A primeira coisa que você precisa entender, se você quer entender o Evangelho, é entender que o Evangelho é uma doutrina de salvação. E isso é simples de entender. Até que nós chamamos Jesus de Salvador. Então, o Evangelho é uma doutrina de salvação. Mas isso nos remete a duas perguntas mais importantes do que saber que o Evangelho é uma doutrina de salvação. Quais são essas perguntas? Preste atenção. Se o Evangelho é uma doutrina de salvação, as questões que nós precisamos entender é, primeiro, salvação do quê? E segundo, como Jesus propõe essa salvação? Eu vou repetir. Eu falei no início de que nós vamos nos focar numa questão estrutural para entender a estrutura, não reformar as paredes, dar uma nova pintura, uma nova interpretação em algumas passagens. Isso é fácil de fazer, isso, opinião cada um tem. A opinião é como um umbigo, cada um tem o seu. Nós queremos entender a estrutura por detrás de tudo isso. Então, para entender essa estrutura, a primeira coisa que você precisa entender é que a doutrina de Jesus é uma doutrina de salvação. Aí vem a pergunta: salvação do quê? E como ele propõe essa salvação? É mais ou menos como fazer uma viagem. A primeira pergunta que você faz é: viajar para onde? E depois, como será feita essa viagem? Então, é uma doutrina de salvação e como essa salvação é proposta. E eu sei, existem muitas respostas por aí. Existem muitas ofertas, interpretações. Mas a minha pergunta é a seguinte: será que é possível? Será que é possível que essas interpretações estejam erradas, equivocadas? Eu sei que você provavelmente também tem uma resposta para isso. Mas é possível que a sua resposta também esteja errada? É por isso que eu falei antes que é preciso dar uma abertura. E que quando a gente fala sobre Jesus, parece que só algumas pessoas têm autoridade para falar sobre isso. E essas pessoas geralmente são pessoas que estão dentro de um molde cultural, e esse molde cultural ele sempre repete o mesmo processo. Agora, é possível que esse molde cultural esteja errado? Era isso que eu me perguntava. Por quê? Porque essas questões não estão claras. Há muita divergência sobre elas. E mais ainda, há muito sofrimento, há muita violência no mundo. Há muitas pessoas que estão se afastando da religião. Por quê? Porque ela não conseguiu solucionar o problema. Assim como há muitas pessoas se afastando da filosofia, ou se afastaram da filosofia, porque a filosofia não resolveu o problema. Então, preste atenção. Uma coisa muito importante. Se nós refletirmos bem a fundo, no íntimo, eu e você, nós vamos perceber que nós ainda não alcançamos essa salvação. Passaram-se 2000 anos e nós ainda não alcançamos essa salvação. Agora, pense comigo, e aí nós vamos entrar num terreno minado, mas a gente precisa passar por ele. Se o Evangelho,
que é a filosofia, que é a doutrina de Jesus, é uma doutrina de salvação. E se 2.000 anos depois nós não alcançamos essa salvação ainda, existem duas possibilidades. Uma, o evangelho é falho. 2, nós ainda não entendemos o evangelho. Pode ser que a minha primeira premissa esteja errada. Pode ser que nós já alcançamos essa salvação. Mas eu tenho minhas dúvidas. Agora, se nós não alcançamos ainda essa salvação, e se o evangelho é uma doutrina da salvação, o que aconteceu? Ou o evangelho é falho, ou nós não entendemos o evangelho ainda. E, para mim, o evangelho não é falho. Para mim, nós ainda não entendemos o evangelho. É possível isso? É possível que 2.000 anos depois nós ainda não entendemos o evangelho? E presta atenção, não sou eu que vou decifrar o evangelho. Mas é uma questão que a gente tem que se perguntar. Porque houve um momento na Bíblia em que os apóstolos perguntaram a Jesus: por que você fala para eles em parábolas? E Jesus disse: porque a vós foi dado entender os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. E aí Jesus diz uma coisa muito dura. Ele diz o seguinte: porque eles, vendo, não veem, ouvindo, não ouvem e não compreendem. Agora, peraí. Será que eu também ouço e não compreendo? Será que eu também ouço e não compreendo? Será que eu também leio o evangelho e não compreendo? Quando Jesus diz que aos apóstolos foi dado entender o mistério do reino dos céus, mas aos outros não, eu me pergunto, eu faço parte dos que foi dado a entender o mistério do reino dos céus, ou eu faço parte daqueles que não receberam essa graça? Isso acrescenta uma terceira questão. Se nós não entendemos o evangelho ainda, por que não o entendemos? O evangelho é uma doutrina de salvação. Salvação do quê? Salvação desse sentimento de indignidade, desse sentimento de inferioridade, desse sentimento de culpa, desse sentimento de... todos esses sentimentos que vêm com esse sentimento maior. Então, o objetivo desse desafio de lives é uma tentativa de responder todas essas questões. É uma tentativa não tanto de interpretar o que Jesus disse, mas de compreender a estrutura que nos permite interpretar o Evangelho de Jesus fora da tradição religiosa, fora do que já existe. E eu sei que isso é usado. Mas o modo que nós vamos fazer isso é procurando responder essas questões. Mas não é aquilo que eu acho, não estou falando para vocês aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. Eu vou falar para vocês aquilo que eu descobri estudando por mais de 30 anos pessoas como Tomás de Aquino, Suma Teológica, Santo Agostinho, Madre Teresa, Meister Eckhart e outras figuras iluminadas. Então vamos lá. Se o evangelho é uma doutrina de salvação, ele pretende nos salvar do que exatamente? Estou repetindo isso porque essa é a base, a gente precisa entender isso. Ele pretende nos salvar do quê? Como ele propõe essa salvação? E por que nós ainda não alcançamos essa salvação?
Como podemos entender isso de uma maneira mais clara? Como é que nós podemos fazer isso? Hoje, nessa aula de hoje, nós vamos responder a primeira pergunta. Do que Jesus verdadeiramente quis nos salvar? Então presta atenção. Nós vamos nos debruçar nessa primeira parte. Vamos entender, eu quero que a gente reflita, que a gente procure entender do que Jesus quis nos salvar. Se o evangelho é uma doutrina de salvação, do que ele quis nos salvar? Ah, já sabemos, é do sentimento de indignidade, do sentimento de não ser digno. E da onde vem esse sentimento de indignidade? Vem do pecado, certo? Uma pessoa que se sente indigna, ela não vive bem. Você já se sentiu indigno de entrar na casa de uma pessoa? Como é que você se sentiu quando você entrou na casa dessa pessoa? Você já se sentiu indigno do amor de alguma pessoa? A pessoa que se sente indigna, ela se sente muito mal. Então o que acontece? Jesus, ele nos promete essa salvação. Ele nos promete nos tirar desse sentimento de indignidade. O que ele nos promete? Ele nos promete vida. Ele nos promete vida e vida em abundância. O que quer dizer isso? Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Eu te pergunto, você tem vida em abundância? Você pode dizer que você vive plenamente, que você é completo? O que seria ter uma vida em abundância? Ser digno, talvez? Se sentir digno? Eu já falei antes, eu quero repetir. Jesus não nos reduz. Jesus não nos diminui. Jesus nos eleva. Ele nos coloca como a luz do mundo. Ele nos coloca como sal da terra, aquilo que dá gosto, aquilo que preserva. Quais são as promessas de Jesus? Ele chega a dizer, tudo que eu fiz, e olha que ele fazia milagre, ele ressuscitou morto. Ele diz assim, tudo que eu fiz, você também pode fazer. Vocês também podem fazer. Aí ele diz depois, eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum andará nas trevas. O que ele quer dizer com isso? Isso é uma promessa de salvação. Nos tirar das trevas do quê? Das trevas da indignidade? O que é a luz? O que são as trevas? Nós vamos voltar a isso daqui a pouco. Mas primeiro, eu quero te levar para entender, ou pelo menos tentar entender, de onde, de acordo com a Bíblia, nasceu esse sentimento de indignidade. Por que nós sentimos esse buraco dentro de nós? Por que nós nos sentimos tão vazios? Por que nós sempre estamos em busca de algo e nós não encontramos? Quando foi que nós passamos a viver nas trevas? Quando foi? Isso é simples. Está lá no Gênesis. Foi no paraíso, não foi? Foi no Éden. Qual a origem de tudo? Qual foi a origem de tudo? A origem do sofrimento humano? Foi o pecado original, não foi? Foi lá no Éden. Então preste atenção. Para entender o Evangelho de Jesus, nós precisamos entender primeiro o que aconteceu no Éden. O que nos tornou indignos. O que nos lançou nas trevas e o que aconteceu no Éden. O que foi que aconteceu no Éden? Adão e Eva viviam lá em intimidade com Deus. Eles andavam para cima e para baixo. Eles podiam fazer de tudo, menos comer a fruta da árvore proibida, que era
a árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual é a punição se eles comessem a fruta da árvore do bem e do mal? Eles morreriam. Tá claro lá. Para que vocês não morram. E aí, um dia, a serpente, eu nunca entendi o que uma serpente venenosa estaria fazendo no Jardim do Éden, mas a serpente estava lá, e convencidos pela serpente, Adão e Eva comeram a fruta da árvore proibida. Mas veja bem, como é que a serpente convenceu Adão e Eva? Dizendo, a serpente tagarela, dizendo, vocês não vão morrer. Ao contrário, vocês vão abrir os olhos e vocês vão ser como Deus. Vocês vão conhecer o bem e o mal. Vocês vão se tornar Deus. E com isso, Adão e Eva comeram a fruta. E eles morreram? Não. Eles ficaram no paraíso por uns minutos, por um tempo, até que Deus apareceu. E aí Deus disse o que vocês fizeram, e eles explicaram, e Adão já imediatamente culpou a Eva. E depois eles saíram do paraíso, eles foram tirados do Éden. E o que aconteceu? Eles morreram? Sim, eles morreram para uma coisa muito interessante, que é essencial para a gente entender o que nós vamos ver nessas 3 noites. E entendam, é sequencial. Hoje é a parte 1, amanhã a parte 2 e a parte 3. Você precisa participar das 3 noites para entender o que está se passando. Adão e Eva morreram para a intimidade com Deus. E por que isso é importante? Porque nós queremos entender aonde nasceu o nosso sentimento de indignidade, nosso sentimento de inferioridade. Ele nasceu ali, quando nós morremos para a intimidade com Deus. E o que é morrer para a intimidade com Deus? Nós fomos expulsos do paraíso. Nós não estávamos mais com Deus. Nós não conseguimos mais sentir essa intimidade com o Pai, essa intimidade com a fonte. Nós deixamos de ser íntimo. A incapacidade de sentir essa unidade com Deus, essa intimidade com Deus, ela cria uma ilusão de separação. Depois nós vamos ver isso a fundo. Se você olhar, Jesus insiste, ele diz 10 vezes, eu e o Pai somos um, eu e o Pai somos um. Quer dizer, ele tinha a intimidade com o Pai, com Deus. Mas eu e você, nós perdemos essa intimidade. E a perda dessa intimidade é que cria o sentimento de indignidade. A incapacidade de sentir a unidade com o Pai, a unidade com Deus, cria essa ilusão de que você é um fragmento isolado. Jesus chama isso um ramo cortado da videira. Você é um ramo cortado da videira. E mais importante, não é só a separação com Deus, com o Pai. É uma separação da fonte de tudo. Porque depois, na aula de amanhã, nós vamos trabalhar profundamente o conceito de Deus. Eu primeiro quero que você entenda isso, depois você vai entender o que é Deus para Jesus, segundo Jesus, não segundo eu. Então o que acontece? Agora, nós não temos mais a intimidade com o Pai. Existe uma separação, e essa separação nos faz sentir sozinhos, nos faz sentir isolados. Nós agora estamos separados de Deus, nós estamos separados de nós estamos separados do mundo. Por quê? Porque quando você se percebe esse fragmento isolado, esse ramo cortado da videira, você passa a viver conflitos de toda ordem, conflitos internos, conflitos externos,
E esses conflitos passam a tomar conta de nós. E nós passamos a nos ocupar com esses conflitos. Quando a nossa vida é tomada por conflitos, uma nuvem de sombra, uma nuvem, uma sombra de dúvidas, de medo, de insegurança, pairam sobre nós. E é isso que nós vivemos no dia a dia. Você deixa de viver num estado de plenitude e você passa a viver num estado de sofrimento, num estado de incompletude, num estado de indignidade. É ali, no paraíso, quando comem a fruta do conhecimento, que Adão e Eva adquirem os atributos humanos. E a dor e o sofrimento passam a fazer parte da vida. Antes isso não existia. A partir desse momento, toda a busca é pela busca para preencher esse vazio que nasce da falta de intimidade com o Pai. Toda busca é uma busca para preencher esse vazio. Só que, anotam isso é importante, isso vai ser importante para entender a aula da manhã. Agora, nós seremos um humano procurando o divino. E esse é o problema, eu explicarei isso melhor amanhã. O que eu quero que você entenda agora é o seguinte. O que aconteceu no Éden? É ali que a gente se perde um pouco, quando a gente tenta interpretar essa belíssima história de uma maneira muito direta, literal. O que aconteceu no Éden precisa ser conhecido de uma outra maneira. Nós não podemos nos deixar confundir pelos detalhes geográficos do Éden. O que são os detalhes geográficos do Éden? É que o Éden é um lugar, que Deus é uma pessoa e que Adão e Eva são duas outras pessoas e que isso foi a origem da humanidade. É ali que a gente se perde um pouco. O Jardim do Éden é um estado de espírito. Um estado de espírito, e Adão e Eva somos eu e você. Toda vida é uma origem, é um nascimento. O meu mundo e o teu mundo nascem quando nós nascemos. Então o Jardim do Éden, ele é o quê? Ele é um estado de espírito. E você é Adão, você é Eva. E quando nós nascemos no início, no começo, nós vivemos nesse estado de espírito de união com o Pai. Por isso que Jesus diz, se você quer entrar no reino dos céus, você precisa ser como um desses pequeninos. Porque o pequenino, ele é pura essência. Ele é pura essência. E o que acontece? Deus é essência. Então, quando nós vamos crescendo ao longo do processo, nós vamos comendo a fruta do conhecimento. Nós vamos assimilando ideias, conceitos, experiências. E a partir disso, nós vamos formando um eu à parte. A parte daquilo que verdadeiramente somos. Eu chamo isso na minha filosofia, na minha doutrina, nós vamos criando um falso eu, que é uma ideia sobre nós. Você come a fruta do conhecimento e você se torna esse conhecimento. E agora você não é mais essa essência divina, esse elemento divino. É isso que... E aí você se afasta desse elemento divino e você se torna essa ideia. E essa ideia, ela vive num mundo conceitual. Você até tem um conceito sobre Deus e você se relaciona com esse conceito como se esse conceito fosse Deus. E você tem um conceito sobre si.
E você se relaciona consigo como se você fosse o conceito. Você se relaciona com... Você tem um conceito sobre o teu próximo e você não se relaciona com o próximo. Você se relaciona com o conceito que você tem sobre o seu próximo. Então, entender essa indignidade. O que é essa indignidade? Presta atenção. O Evangelho de Jesus é uma doutrina de salvação. Nos salvar do quê? Nos salvar dessa indignidade que nós sentimos. Então vamos recapitular. O que você precisa entender para entender os ensinamentos de Jesus? Primeiro, que o Evangelho é uma doutrina de salvação, de libertação. Libertação do quê? Do pecado original e do sentimento de indignidade que nasce desse pecado original. Então, qual foi a origem desse sentimento de indignação, desse sentimento de indignidade? O pecado original. A religião diz isso também. O que é o pecado original? Quando nós perdemos a intimidade com Deus. O que é essa intimidade com Deus? Presta atenção. O que é essa intimidade com Deus? É ser, é reconhecer, é ouvir, é viver em unidade com o elemento divino que existe dentro de nós. Isso é ter intimidade com Deus. Intimidade com Deus não é você ir à missa, não tem problema nenhum de ir à missa. Não é você ir ao culto, não tem problema nenhum de ir ao culto. Mas isso não te faz ser íntimo de Deus. Ser íntimo de Deus significa você viver da sua essência divina. É você ser, é você reconhecer, é você ouvir, é você viver constantemente em unidade com o quê? Não com a ideia de Deus, mas com o elemento divino que existe dentro de nós. Nós somos um sopro divino. Nós somos um sopro divino. Existe algo divino dentro de nós. Se você não acredita nisso, aí você pode sair da live. Por quê? Porque isso não faz sentido para você. Mas o que você não pode mais a partir de hoje é dizer que você tem um sopro divino dentro de você e você ser esse fragmento de sofrimento, de miséria, de mediocridade, de lamúria, de lamentação, de raiva, de ódio, de violência, que a maioria de nós é. Isso não combina. Isso não fecha. Presta atenção. Há uma diferença importante, saindo já da história do Éden, para a gente avançar. Há uma distinção muito importante, que eu acho que é um erro. Tá? Na interpretação comum, nós acreditamos que nós fomos punidos, expulsos do paraíso por desobediência, tá? Que nós sofremos porque Deus nos castigou pelo pecado da desobediência. Agora presta atenção, se você acredita nisso, você incorre num erro crucial, que é confundir Deus com um ente, um indivíduo, um homem, uma figura, como se fosse aquele velho barbudo sentado numa nuvem, pronto para te pegar, para te punir, aquele Deus raivoso, aquele Deus rancoroso, aquele Deus malévolo, aquele Deus que está aí. Esse é um Deus muito humano. É um Deus feito à imagem e semelhança do homem. Isso não combina muito. Eu quero acreditar que, na verdade, nós sofremos. Todo esse sofrimento não é punição de Deus. É uma autopunição. Por quê? Nós sofremos porque nós nos afastamos de Deus. Não é Deus que nos castiga. É nós que, por livre vontade, a gente se afasta de Deus. A gente
se distancia dele. Quando? Quando comemos a fruta do conhecimento. Quando nós criamos essa identidade própria, falsa, e essa identidade, ela rouba, ela ofusca o elemento divino que existe em nós. Nós passamos a viver como se nós fôssemos essa ideia, essa concepção, punindo, castigando, criticando, condenando, julgando. Nós não ouvimos mais o elemento divino. Nós não confiamos mais no universo, nessa força divina. Em quem nós confiamos? Quem nós ouvimos? Essa outra parte, o falso eu. O falso eu, que é essa serpente tagarela lá do Éden. O que essa serpente fez? Ela nos convence a fazer coisas que nós não é para fazer. Então o que acontece? Nós paramos de ouvir essa essência divina, nós paramos de ouvir esse divino que existe em nós, e quem nós ouvimos? Nós passamos a ouvir a voz na nossa cabeça, que é a serpente tagarela, que nós vamos falar sobre isso mais amanhã. E esse falso eu, ele tomou parte do eu verdadeiro. E o falso eu, ele não consegue mais entender quem ele é. Por isso que nós sempre estamos procurando, por isso que nós sempre estamos buscando. Então, o que é o pecado original? O que é o pecado original que aconteceu lá no Éden? O pecado original é tão interessante quando a gente olha para isso, porque no grego antigo, em que a Bíblia foi escrita, pecar significa errar o alvo. Era um termo que os arqueiros usavam quando eles praticavam flecha e eles erravam o alvo, eles diziam, você pecou. Então, pecar é errar o alvo. Original é a origem. Então, pecado original significa você errar o alvo da sua origem. Você tem uma origem divina, em essência nós somos esse sopro divino, e nós podemos ter intimidade com isso. Mas nós erramos o alvo. Por quê? Porque nós criamos um falso eu que nos separa dessa nossa centelha divina. E isso cria o sentimento de indignidade. Nós não sabemos mais quem nós somos. Por quê? Porque nós criamos essa ideia sobre nós e nós nos identificamos com ela e nós perdemos a intimidade com Deus. Literalmente. Mas eu tenho intimidade com Deus, eu vou todo domingo na igreja. Não é dessa intimidade que nós estamos falando. Nós vamos aprofundar isso amanhã. Mas preste atenção. O que nós estamos propondo aqui? Cada um de nós, em essência, é divino. Nós somos humanos com uma essência divina. Nós somos um sopro divino. Você é isso quando você nasce. Você nasce da essência divina. Você, em criança, é a essência. E na medida que você cresce, você vai absorvendo conhecimento, você vai comendo a fruta do conhecimento e você vai se identificando cada vez mais com o conhecimento. E você passa a confiar cada vez mais no conhecimento. O conhecimento, ele torna o teu Deus. E quando eu digo conhecimento, não é tabela periódica, não é conjugação de verbos, não é você... Eu estou falando do conhecimento sobre nós mesmos, da nossa noção de eu. É importante, se você quer ser um médico cirurgião, é importante você saber, você ter o conhecimento necessário para fazer uma cirurgia. Se você quer ser professor de inglês, é necessário você ter o conhecimento da língua inglesa. Se você quer ser um piloto de avião, é importante você saber pilotar o avião. Não é desse conhecimento. Então, o que acontece? Entender isso é tão importante, é estrutural. Por quê? Porque isso traz o embate para dentro de nós.
e não num espaço universal. O que você precisa fazer? Você precisa voltar a se conectar com a sua essência. Você precisa ter acesso àquilo que você é em essência e que você perdeu. Você perdeu quando? Quando você foi expulso do paraíso. Quando você foi expulso do paraíso? Quando você perdeu a intimidade com Deus. Quando você perdeu a intimidade com Deus? Quando você passou a agir como se você fosse esse ser inferior que você carrega na sua mente. Mas presta atenção, isso não é arrogância, isso não é prepotência. Você vai entender que essa essência é o amor. Se você se tornar essa essência, porque Deus é amor, mas isso nós vamos falar mais lá para frente. Eu quero tirar uma outra pedra do caminho. O que é tirar uma outra pedra do caminho? Eu quero que você pense o seguinte. Existem forças opostas no mundo? Existe o Deus e o diabo? E os dois se enfrentando o tempo todo? Disputando você? Existe o bem e o mal? Existe luz e as trevas? Existe isso? Não. Não. Eu sei que isso é um choque, mas pense comigo. Só existe luz e a ausência de luz. Só existe luz e a ausência de luz. Só existe Deus e a ausência dele. Essa ausência, ela pode ser intensa, quando o seu falso eu é rígido, é sólido, é intenso, como, por exemplo, o falso eu de Adolf Hitler. Ele sabia como que o mundo deveria ser, quem deveria ser extinguido, quem deveria ser promovido. Ele tinha essa ideia de que ele sabe. Quanto mais sólido, quanto mais duro, rígido for a sua noção do falso eu, mais você se afasta de Deus. Então, só existe luz e a ausência de luz. Só existe Deus e a ausência dele. E essa ausência pode ser intensa quando o falso eu é grande, ou ela pode ser menor quando o falso eu é menor. Pense em Deus como uma luz. Vamos supor aqui, ó. Vamos ver se eu consigo trazer isso para cá. Pronto. Pense em Deus como uma luz. Se você se mantém na luz, as trevas não existem. Mas na medida que você se afasta da luz, as trevas vão se intensificando. E quando você está nas trevas, não adianta você lutar contra as trevas. Você não consegue vencer as trevas lutando contra as trevas. A única coisa que você precisa fazer é acender a luz ou voltar para a luz. Você não acaba com as trevas lutando contra elas. E essa é a grande noção da intimidade com o Pai. Quanto mais você chama a responsabilidade para si, mais você se afasta de Deus. Você acha que o mundo, que os resultados, que a sua vida só tem um dono, você. E o conhecimento. Aí você lê 300 livros, 400 livros, as coisas não acontecem, você está vivendo na inveja, você está vivendo na escassez. Quem sabe você tem milhões, mas por dentro o vazio te corroendo, e aí você busca drogas, você busca amantes, mulheres, sexo, pornografia, não sei o quê. Você sempre está buscando alguma coisa. Por quê? Porque você não entende de onde nasce essa indignidade. A luz é a consciência.
As trevas são a inconsciência. A consciência é a pessoa que não é governada pela mente. A inconsciência é quando nós nos identificamos com alguma coisa e essa identificação, essas coisas com as quais nós nos identificamos, elas governam o mundo. Você deve conhecer uma pessoa que sabe tudo, como as coisas precisam ser, o que é certo, o que é errado, e é impossível você se relacionar com essa pessoa. Você encosta nessa pessoa, é como se você encostasse numa ferida de alguém, porque essa pessoa ela sempre reage. E ela reage de um modo agressivo, porque, não, você fez isso, você não deveria ter feito isso. Então o que acontece? Isso é uma pessoa inconsciente. Ela acha que o mundo deveria ser exatamente como ela pensa como o mundo deveria ser. Então, isso responde à primeira pergunta. Por que nós nos sentimos indignos? Porque nós nos afastamos de Deus. Como nós nos afastamos de Deus? Criando um eu próprio, um falso eu, e seguindo os desejos desse eu. De quem é o reino dos céus? O famoso Sermão da Montanha. Dos pobres de espírito e dos puros de coração. O que é uma pessoa pobre de espírito? O que é uma pessoa pura de coração? Pobre de espírito é a pessoa que não tem bagagem mental. É a pessoa que se libertou interiormente de todo apego aos objetos, às crenças, às ideias, de como as coisas deveriam ser. Uma pessoa pobre de espírito não é a pessoa que não tem dinheiro. Ela pode ter um império inteiro, mas ela não se identifica com esse império. O problema não é no que você tem ou no que você não tem. O problema é o quanto você se identifica naquilo que você tem. Você pode ser uma pessoa pobre financeiramente, não ter nenhum bem, mas não ser nem um pouco pobre de espírito. Por quê? Porque você está tão identificado com essa pobreza que você acha que o fato de você não ter dinheiro te faz ser melhor do que a pessoa que tem dinheiro. Pobre de espírito também pode ser a pessoa que tem muito dinheiro, tem um império, mas ela acha que ela é melhor do que a outra pessoa. Por quê? Porque ela tem um império. Então isso não depende do que você tem. Isso depende do ponto de referência da sua vida, da sua noção de eu. Se Jesus fala isso na parábola do homem insensato, se a sua identidade está construída sobre a rocha ou sobre a areia, mas nós vamos entrar sobre essas partes mais específicas do Evangelho amanhã. E o que é ser puro de coração? Não basta você se desapegar às coisas externas, você também precisa se libertar da noção de eu, da noção do sujeito interior, da idolatria do eu. Você se idolatrar, você achar que você é um indivíduo separado, que você é um indivíduo, aquele ramo cortado da videira. É o orgulho, a prepotência, você não reconhecer que você é um com o outro. E não só com os bons. Em essência, nós somos todos a mesma coisa. Em essência, eu e você somos igual. O que muda é essa carcaça, os títulos, os bens, mas nada disso é o que nós somos. Nós não somos essa carcaça, nós não somos o nosso corpo, nós não somos os nossos títulos, nós não somos os nossos bens. Quem nós somos? Nós somos a essência divina, o elemento divino que existe em nós. Então, os puros de coração
Os puros de coração são esses, que não estão apegados a conceitos, que ainda vivem na intimidade com sua essência. Então, aquele que se liberta do apego aos bens materiais e que se liberta do falso eu, esse possui o reino dos céus. Por quê? Porque ele volta a viver na dimensão espiritual. Presta atenção, um conceito importante que eu já vou antecipar. Reino dos céus, quando Jesus usa a expressão reino dos céus, ele não tem a noção de um terreno geográfico fora desse espaço do planeta Terra, onde você vai depois da morte. O reino dos céus é outra coisa. O reino dos céus, para Jesus, é o reino de Deus, a nossa essência. Por isso ele diz que ela está perto, quer dizer, ela está dentro de nós, tão perto que nós nem a vemos, porque ela está dentro de nós. Então, vamos nos focar um pouco sobre Jesus. Onde é que começou a vida pública de Jesus? Vamos olhar para a tentação no deserto. O que o diabo disse para Deus? Para Jesus. Ele disse o seguinte: eu te darei todos os reinos do mundo e a sua glória. Eu vou te dar tudo isso. Bens. Eu vou te dar uma identidade. Você vai ser o homem mais rico, mais poderoso. Depois, se você realmente é filho de Deus, transforma essa pedra no pão. A vaidade. Mostra que tu é o que tu diz que tu é. Mata a cobra e mostra o palmo. Faz aí. Outra coisa. Salta desse templo para ver se Deus te salva. Isso não são tentações de um diabo mirabólico que veio não sei da onde. Isso é a mente. A mente nos tenta dessa forma todos os dias. Presta atenção. Quando você passa a ter essa percepção, tudo que Jesus fala fica muito claro. Passa a fazer muito sentido quando ele diz, por exemplo, buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Ok, onde está o reino de Deus? Ele diz, ele não vem com aparência exterior. Nem o dirão, ele está aqui, ele está ali. Pois o reino de Deus está dentro de vós. Pode ter uma clareza maior do que isso? É possível ser mais claro do que isso? Mas aí eu me perguntava, como é que o reino de Deus pode estar dentro de mim? Como essência, como o elemento divino que existe dentro de mim. Então o que acontece? Você pode viver dessa essência. Ou você pode continuar vivendo da ideia, do conhecimento. Você pode viver do eu verdadeiro, da sua essência, ou você pode viver do falso eu. Dessa concepção que você criou. Em outra passagem, ele diz o seguinte: você não pode servir a dois senhores. Porque se você servir a um, você vai odiar o outro. Se você se dedicar a um, você vai desprezar o outro. O que é viver? O que é servir dois senhores? Você não pode servir o seu falso eu e o seu eu verdadeiro. Você não pode querer servir a sua essência divina e ao mesmo tempo você criar uma ideia sobre si mesmo. E é interessante, nós vamos nos aprofundar sobre isso amanhã, mas Jesus usa sempre a ideia dos dois mundos, dos dois reinos. Vocês já perceberam isso? O reino dos céus e o reino desse mundo. O reino dos céus, como eu já falei antes, não é um lugar.
Ele é a nossa essência divina. Mas é difícil tu falar de essência. O que é a essência? E Jesus há 2000 anos atrás, porque a essência é o não manifesto. A essência é a não coisa. É o vazio. A essência, ela é o Deus. O Deus não tem forma. O Deus é a fonte. O Deus é o não manifesto. O Deus não é uma manifestação. Aliás, a manifestação divina está em tudo. Mas nada é Deus. Só manifestação divina. Tudo que vem deve vir de Deus. Então ele dizia assim, porque se você olhar o que é o céu na verdade, o céu não é um lugar. O céu é uma coisa que a gente sabe o que é, mas é um vazio, é um não manifesto. Então o que acontece? Jesus sempre tem esses dois pontos. O reino dos céus, que é o reino de Deus, e ele fala ao mesmo tempo do reino desse mundo. O reino de Deus, é a essência. O reino desse mundo é o nosso corpo físico. Então nós podemos ter o nosso ponto de referência nesses dois mundos, nos dois reinos. A maioria de nós não tem nenhum tipo de relação com o reino dos céus. Toda a relação é com o reino desse mundo. E ele diz o seguinte: buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais, o reino de Deus, tudo mais lhe será acrescentado. Isso significa que se você estabelecer o ponto de referência da sua vida, se você estabelecer o ponto de referência da sua vida no seu eu verdadeiro, na sua essência, fica muito mais fácil de criar o resto. Fica muito mais simples. Por quê? Porque você está conectado com a fonte. O medo, a ansiedade, todos esses sofrimentos desaparecem. Que tipo de insegurança você pode ter se a sua vida é firmada na rocha, como ele diz? Cavar fundo, firmar na rocha. Então, numa outra passagem ele diz, não acumulem tesouros onde a traça e a ferrugem possam corroer. Acumulem tesouros no reino dos céus. O que isso significa? Isso significa o seguinte, que você acumular tesouros significa você intensificar a sua relação. Vocês estão entendendo isso? Bom, quero que você sempre tenha em mente, quando você lê o Evangelho, essa distinção, o reino dos céus, como a sua essência divina, e o reino desse mundo, como a identificação com as coisas, com a ideia do eu. Mas, nos vamos mais uns 15, 20 minutos aqui, eu quero ainda fazer uma reflexão final para fechar isso, sobre essa tentação no deserto. Onde começou o mistério sagrado de Jesus? No deserto. Quando ele fez o quê? Quando ele venceu a tentação do diabo. O que o diabo fez lá no deserto? Ele desafiou Jesus exatamente com os elementos que nos fizeram cair na tentação no Éden. Já perceberam isso? O demônio era o falso eu, era a mente tentando convencer Jesus a identificar-se com o quê? Com o poder, com o fazer, com a fama, com a glória. E o que é isso? Isso é a identificação com o reino desse mundo. Transformar a pedra em pão. O que significa? Satisfazer as necessidades, os desejos do corpo. Pedir para saltar do templo. Vaidade. Prometer riqueza e abundância, que é o poder, a fama, a riqueza, a liderança. O desejo de liderar muitas pessoas. Isso é um desejo. E o que é o demônio, então? Preste atenção.
O demônio, em grego, é daimon, que significa o quê? Que significa um gênio que influencia as pessoas tanto para o bem quanto para o mal. Demônio é tudo que nos afasta de Deus. E o que pode nos afastar de Deus? Nada, exceto o falso eu. Nós nos identificarmos com uma ideia sobre nós mesmos. O que é? Aí você começa a viver e você começa a achar que você não é ninguém. Aí você começa a olhar para as outras pessoas, você começa a ter inveja. A inveja, ela começa a criar crítica, a reclamação e essas coisas. E assim, a violência, ela vai se proliferando. A vingança, da onde nasce a vingança? Do julgamento. Da onde nasce o julgamento? Da comparação. Da onde nasce a comparação? Da mente, do pensamento. Então, demônio é tudo que nos afasta tudo que nos afasta de Deus. E nada nos afasta mais de Deus do que a nossa própria arrogância, a nossa própria, vamos chamar isso de inconsciência. Quando você não sabe mais da sua origem divina. Madre Teresa disse isso. Madre Teresa disse: nós precisamos encontrar Deus. E Deus não pode ser encontrado no barulho da mente. Deus é amigo do silêncio. Deus pode ser encontrado no silêncio do seu coração. Quando é que foi a última vez que você parou de pensar e entrou nesse quarto secreto e te juntou ao silêncio e percebeu e sentiu a Deus? Não, a cabeça está sempre a mil. O que nos inspira para o bem e para o mal é a voz na nossa cabeça. É o nosso falso eu. É a tentação no deserto. É o demônio nos tentando o tempo inteiro. Não existe nada. Olhe para a humanidade. Não existe nada fora disso. O que é um psicopata? Que quer se vingar de alguma inconsciência. Acha que ele precisa causar o mal que alguém causou para ele. Jesus, falando aos fariseus e aos escribas, ele disse o seguinte: vós tendes por pai o diabo. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do diabo, do vosso pai. E aí ele diz, ele é o pai da mentira, porque ele nasceu da mentira e tudo que vem dele é mentira. O que é a maior mentira? A maior mentira é você viver longe de Deus, criando um falso eu, uma ideia de quem você é. E essa ideia, nós vamos falar sobre isso amanhã, depois de amanhã, essa ideia, ela cria todo esse complexo, toda essa complexidade da vida. Então, quando é que começou a vida pública, o ministério sagrado de Jesus? No deserto. O que aconteceu no deserto? Jesus venceu o falso eu. Que falso eu? Aquele falso eu que nos expulsou do deserto. Então, o que Jesus fez? Jesus voltou do deserto sendo luz. O que é ser luz? Eu gosto do termo iluminado, um ser iluminado, um ser que é luz. O que é um ser iluminado? A iluminação é um estado onde você se sente em unidade com Deus, em unidade com a essência. A essência é luz. Quanto mais você se conecta com a luz da nossa essência, mais luz, mais consciente você se torna. Então, o estado de iluminação é encontrar a verdadeira natureza por trás daquilo que nós pensamos sobre nós. Então, sempre que você pensar sobre Jesus, isso é importante para a gente preparar o terreno para
começar coisas mais específicas amanhã, você sempre tem que, quando você pensar em Jesus, você sempre tem que pensar em duas coisas. Em Jesus, que foi o homem que viveu 2000 anos atrás e que exerceu a sua divina presença na terra, essa é uma parte, e a outra parte é Cristo. Jesus e Cristo têm significados diferentes. Jesus foi o homem que exerceu sua divina presença. Cristo é a essência divina. É a essência de Deus que existe dentro de você. Cristo é aquilo que ele já era Jesus desde criança, mas Cristo foi o que ele se tornou quando ele se tornou um com Deus. E o que vive em você não é o Jesus, é o Cristo. Mas esse Cristo é a nossa essência divina. Jesus, o Cristo, ele se tornou essa essência divina. Meu Pai é maior que todos. Deus é maior que todos. Mas eu e meu Pai somos um. Deus é maior que todos. Mas Deus existe dentro de você também. Deus é infinitamente, Deus é infinito, é maior do que qualquer coisa que você pode imaginar, mas ao mesmo tempo ele existe dentro de você. E você pode ter acesso a ele agora, nesse exato momento. Quando ele diz, por exemplo, quando Jesus diz, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele não se refere ao homem de carne e osso chamado Jesus, cuja figura nós colocamos no para-choque do nosso carro, dizendo, eu amo Jesus. Ele estava se referindo a esse estado de presença divina que ele era, como Cristo. Então ninguém vem ao Deus sem esse estado divino, sem essa percepção divina. Por isso ele diz, o Espírito de verdade, que o reino do mundo, não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco. O mundo, você não pode olhar para Deus e tentar encontrar ele num espaço por aí. Você precisa procurar ele dentro de você, dentro da sua essência. O que é o espírito de verdade que ele fala? É a essência, é o elemento divino. O mundo não pode receber esse espírito. Por quê? Porque o mundo, o reino do mundo, ele é de outra ordem. Ele é o não manifesto. Então, Jesus, o homem Jesus, ele viveu no tempo, ele viveu no passado, ele viveu no presente. Mas Cristo não, Cristo é atemporal, não há passado nem futuro em Cristo. Quando os fariseus e os escribas desafiaram Jesus, porque ele disse que ele conhecia Abraão, os fariseus diziam, como é que você pode conhecer Abraão? Você não tem nem 50 anos. E ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. O eu sou é a presença. O eu sou é esse estado de presença onde não há passado nem futuro. É ali que você encontra o Cristo. O que é o passado e o futuro? É a nossa mente. O pensamento, ele fica oscilando entre o passado e o futuro. Então, o que acontece? E por isso ele sempre diz, o reino de Deus não é desse mundo. O reino dos céus, o reino de Deus não é desse mundo. Ele não é do manifesto, não é nem do pensamento, ele é uma outra dimensão, ele é um mundo espiritual.
E isso é Deus. Esse mundo espiritual é Deus. Deus não é um indivíduo. Então, eu queria fazer essa introdução, que é um monte de conceitos, que é uma série de ideias, mas a gente precisa ter esse fundamento, essa base, para a gente avançar nisso. Então, vamos recapitular em 2 minutos o que nós vimos hoje, tá? Nós vimos que o Evangelho é uma doutrina de salvação. O Evangelho é uma doutrina de salvação. Salvação do quê? Salvação do quê? Do mundo e das suas tribulações. Essas tribulações são o quê? Todas essas tribulações, elas nascem do falso eu. Elas nascem dessa identificação com essa ideia na nossa cabeça. Que é errar, que é o mesmo que errar a nossa origem. Viver das tentações da nossa mente. Então Jesus veio nos salvar disso. Ele veio para nos reunir, para nos unir à nossa essência, ao reino dos céus que existe dentro de nós. Agora, como podemos fazer isso? Como podemos nos reunir outra vez à nossa essência? É isso que nós vamos falar amanhã. Amanhã nós vamos analisar esses conceitos dentro do Evangelho, dentro das Escrituras. Como nós podemos viver da nossa essência? Ok? Pessoal, ficamos por aqui, já são quase 11 horas no Brasil, tá bom? Desculpe pelos nossos problemas técnicos no início da nossa live. Vou fazer uma coisa, vou deixar essa live gravada, disponível no meu feed lá, para vocês assistirem no IGTV, por conta dessas falhas no início. A gente teve 2 interrupções e a gente volta a se ver amanhã, tá? Para dar continuidade. São 3 partes. Hoje nós vimos a primeira parte. Amanhã nós vamos ver a segunda parte, depois nós vamos ver a terceira parte. Tá bom? Tamo junto. Até amanhã.